Na minha opinião, o CP3 tem que ir pro Lakers pelo menor salário, pois infelizmente o jogador não tem reconhecimento sem um título. É um bom ponto. É um bom ponto. Sinceramente, eu acho muito difícil o Chris Paul ficar no Phoenix, cara, porque ele vai querer um contrato máximo. Eu não duvido nisso, que ele vai querer receber seus 40, 45 milhões. Não duvido, porque pode ser talvez um dos últimos contratos que o Chris Paul assina, né? Um cara de 36 anos já. É um cara já muito rodado, né? 16 anos de liga, indo para 17. É um cara que tá muito perto da sua aposentadoria. Apesar dele não jogar como um cara que tá perto da sua aposentadoria, ele tá perto, né, disso. Então, ele vai querer receber seus 40 milhões. Aí você se pergunta, né? O Phoenix vai querer pagar 40 milhões no Chris Paul? Não sei. Merecia? Talvez mereça, sim. Um cara que fez uma ótima temporada. Teve um playoff muito bom, infelizmente. Os 2 jogos que ele não jogou bem foram 2 jogos que, na minha opinião, custaram o título pro Phoenix. Mas ele não é o responsável por isso, obviamente. Mas é um cara que vale sim um grande investimento. É um cara que tem um impacto muito grande na franquia. Para mim é o jogador que mais consegue impactar um time. Ele sempre fez isso. Ele impactou o Rockets quando ele foi. Ele impactou muito o Oklahoma, impactou o Phoenix e vai impactar o próximo time que ele ir, sem a menor sombra de dúvidas. Mas é um cara que, né, 36 anos, a gente sabe que a idade pega, o aspecto físico é muito complicado, né? Ele sentiu muito o físico dele durante esses playoffs, então é tudo algo que você tem que colocar na balança para saber se você vai ou não fazer um investimento de 40 bilhões no Chris Paul. O Pedro mandou, né, que acredita que o dinheiro não é problema do CP3, que ele está em busca do anel. Eu concordo que ele está em busca do anel, mas para mim o dinheiro é algo que vai influenciar sim no Chris Paul. Não acho que ele vai assinar pelo mínimo. Para mim é impensável ele assinar pelo mínimo. O Chris Paul é um cara muito parecido com o LeBron James nesse ponto, né? Ambos sempre quiseram ter times competitivos, mas ambos nunca abriram mão de ter um grande salário para isso. Nunca abriram mão disso, nunca, em nenhum momento abriram mão de ter um salário gigante para ter um time competitivo. Culmina que os dois normalmente sempre estão em bons times. O Chris Paul um pouco menos, né? Não jogou em times tão fortes como o Miami, como o Lakers e tudo, mas é um cara que sempre teve times fortes, apesar de nunca ter abrido mão do seu salário. Então não acho que vai ser agora, aos 36 anos, sendo talvez o último contrato dele, e querer o mínimo agora. Eu acho muito difícil isso acontecer. E falando da possibilidade dele no Lakers, para mim, obviamente, tem essa possibilidade, uma possibilidade mais do que real. Como eu disse, tem muita gente falando de Westbrook, de Kyle Lowry, mas para mim o armador que tem mais chance de ir parar no Lakers, para mim é o Chris Paul. Muito pela relação dele com o LeBron James, a narrativa é legal, né? Ele jogar com o LeBron, talvez os dois conquistarem esse título, o primeiro título do Chris Paul, seria interessante, né? Ele quase foi, né, pro Lakers em uma outra oportunidade, né? O grande caso do veto do Chris Paul, que rende até um vídeo bem legal aqui no canal, tô pensando em fazer. Então, tem toda uma narrativa dele pro Lakers, eu não duvido dele indo pro Los Angeles Lakers. O History, né, mandou aqui, né, CP3 no Golden State Warriors com o Curry jogando na 2, pra mim é impossível disso acontecer, acho muito difícil o Golden State Warriors pegar um armador pra colocar o Curry na 2, porque tem o Klay Thompson, né. Aí você fala, na 3 tem o Wiggins, dá pra colocar o Klay Thompson. Acho muito difícil. Então, para mim, o principal alvo do Chris Paul, se ele não renovar com o Phoenix, que é o que eu acho que vai acontecer, ele não renova com o Phoenix, é ele parar no Lakers. Eu não duvido nada disso, para mim seria o caminho mais natural. A gente pode até pensar na possibilidade dele voltando pro Clippers, que é um time que precisa de armador, e que com toda certeza seria interessante, né, ter um Chris Paul na volta agora, mais experiente, ele que é talvez o maior ídolo da história do Clippers, então seria interessante. A gente sabe que tem muitos armadores sendo especulados no Lakers, né, tem o Chris Paul, tem o Westbrook, Lowry, o próprio Lillard, que já se mostrou um desejo muito grande do Lakers em ter o Lillard, então tem muitos armadores, mas eu acredito que
pela relação que ele tem com o LeBron, pelo que ele apresentou nessa próxima temporada, e o encaixe de time, ele seria um encaixe muito bom para esse time do Lakers, acho que o Chris Paul tem grande chance sim de parar em Los Angeles, eu não duvidaria nada. Em relação a, né, aqui, né, imagina se ele abre mão de 40 milhões pelo mínimo, em relação ao salário dele, para mim é impensável ele pedir um salário mínimo. Não espero isso nem um pouco do Chris Paul. Para mim ele vai pedir seus 45 milhões, viu? Eu acho muito difícil ele pedir o salário mínimo, para ser muito sincero. E não tá errado. Não tá errado. É um jogador que vale isso, tem que pagar. Se quiser ter o Chris Paul no time, você tem que pagar por isso. É um cara que tem um impacto gigante na equipe. Talvez pelo físico, que ele não é o mesmo, é um cara que sofre sim com lesões, é um cara que não sei se sai em baixa desses playoffs, mas se juntar tudo isso e comparar com o que ele te entrega em quadra, com o impacto que o Chris Paul tem, para mim vale sim, e para mim é o que ele vai pedir, 40 milhões, e a possibilidade dele ir pro Lakers para mim é mais do que real. Para mim pode acontecer sim,